Boa noite, povo de Rio Sena. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Agora para participar desse momento tão especial que são os 10 dias de oração, 10 dias de poder. E é um privilégio receber mais uma vez o convite dessa igreja amada, que já faz parte aí do meu coração. A minha família também já está envolvida muito com esta igreja. Guilherme, Cauã, e seria um prazer poder estar aí com vocês presencialmente. A irmã Rose tinha feito o convite e chegou a dizer que nós iríamos até comer. Hoje não seria só água, vocês lembram? Hoje nós teríamos aí um bom lanche, mas infelizmente esses imprevistos nos impediram de poder estar juntos. Mas acredite, tudo isso é do coração, é de brincadeira. Com pandemia, sem pandemia, com lanche, sem lanche, vocês aí moram em meu coração, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 24. Nós iremos refletir no versículo 1. E então hoje nós vamos trabalhar o tema bem interessante. O tema da lição é o investimento seguro para a família. Quando fala de investimento, ele vai falar das questões financeiras e por isso eu queria iniciar, não necessariamente das questões financeiras, eu queria iniciar essa reflexão a partir da origem da família. Por que eu queria começar assim? Porque eu entendo que para a gente resolver um problema na família hoje, eu preciso descobrir o que Deus sonhou para a família. Por quê? Porque às vezes eu quero resolver o problema de casamento com base em alguns livros, com base na psicologia. Isso tudo é importante, isso tudo precisa e deve ser consultado, mas eu preciso primeiro descobrir o que Deus idealizou, pensou para o casamento. Então, para que eu consiga entender a questão financeira da família, obviamente que eu preciso entender a origem da família. Então, eu quero convidar você a ler o Salmo 24, verso 1. Então nós vamos começar a pensar nesse assunto junto. Abra a tua Bíblia, pegue-a, acesse no seu smartphone. O importante é que você leia, tenha contato com a palavra de Deus. Salmo 24, verso 1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele contém, ou nela contém, o mundo e os que nele habitam. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, mais uma vez nós estamos com a Tua palavra aberta. A mesma foi lida, Senhor. Mas agora nós queremos que Tu possas enviar o Teu Espírito, a fim de que Ele possa falar aos nossos corações, a fim de que Ele possa abrir a nossa mente, para que tudo que venhamos estudar seja orientado pelo Teu Espírito e que o mesmo nos ajude na compreensão. E, sobretudo, colocar em prática, Senhor, para que sejamos cristãos ainda mais fiéis e que, através dos nossos atos e ações, possamos louvar o nome do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Então, o texto diz que tudo pertence a Deus. Tudo. Aqui diz que tudo pertence a Deus, inclusive a tua família. E quando eu olho para o capítulo 1 e 2 de Gênesis, lá eu encontro a origem da família. O que Deus pensou para a nossa família, você precisa encontrar de maneira idealizada, perfeitamente, no Jardim do Éden. Então, quando Deus criou, é interessante notar que Deus vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu quero convidar você a abrir o capítulo 1 de Gênesis, a partir do verso 26, que eu queria destacar dois pontos bem interessantes desse texto. Gênesis 1, verso 26 e 27, diz assim, Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem
e mulher os criou. Quando o texto fala que Deus criou o homem à sua imagem, nós encontramos aqui um termo genérico que se refere à humanidade. Nesse contexto, Adão e Eva. E o texto vai dizer depois que homem e mulher os criou. Então, quando Deus cria homem e mulher, ambos foram criados à sua imagem. Isso já me dá uma lição bem interessante. Isso mostra para mim que o homem não é mais importante do que a mulher. E nem a mulher é mais importante que o homem. O texto diz que ambos foram criados à imagem de Deus. Outra coisa interessante que você vai encontrar aqui é que Deus vai dar ordem aos dois para governar, cuidar da terra e assim sucessivamente. Então, Deus tratava o homem e a mulher de maneira igualitária. Não existe supremacia do homem nem a supremacia da mulher. Ambos viviam de maneira muito harmônica. Aqui nós vamos tirar a primeira lição. No seu casamento, varão, varoa, como é que funciona? Quem é que manda? Quem é que cuida? É bem verdade que a Bíblia disse que o homem é o cabeça da mulher. Mas olha que a Bíblia vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. O fato de ser cabeça não me faz melhor, me faz mais responsável. E é uma coisa completamente diferente. No contexto de Gênesis, ambos eram iguais, ambos tinham para Deus o mesmo grau de importância. A mulher não foi feita para servir o homem de maneira auxiliadora, apenas como ponto de vista de ser um instrumento de trabalho do homem. Ambos foram criados iguais. E nós olhamos muitas vezes esse texto muito corrompido. E se trata da submissão da mulher como algo arbitrário, como se o homem tivesse o poder sobre a mulher. Eu não consigo acreditar em uma família feliz, em que a mulher não tenha voz, em que a mulher não opine, em que a mulher não tenha direito dentro da casa, onde o homem se acha o bambambam. Isso não é bíblico. Você é cabeça porque você é responsável pela sua família. Então você precisa conduzir as coisas junto com a sua esposa. Outra coisa bem interessante que o texto vai dizer é que os filhos também pertencem a Deus. E se você quer algo ainda melhor para pensar nisso, já que o texto de Gênesis não traz esses detalhes, você vai encontrar no Salmo 127, lá vai dizer que os filhos são a herança do Senhor. Quando eu olho para isso, eu fico como pai trêmulo, porque sob minhas mãos está a responsabilidade de educar os meus filhos para o Senhor. Eu não estou educando os filhos do pastor Luciano, eu não estou educando os filhos de Messia, eu não estou educando o Bruno, filho da irmã Rose. Essa não é a ideia. A ideia é educar os filhos do Senhor. Pergunta: como eu tenho educado os meus filhos? Como pai, como mãe, qual é o nível de relacionamento com os filhos? Será que a educação dos filhos é aquela educação que o mundo costuma pensar? De gritar, de reclamar, de bater, de chamar a atenção? Isso faz parte, mas isso não é a educação. Eu preciso educar os meus filhos para serem filhos para a glória de Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu vou encontrar também lá o modelo perfeito. O provérbio diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dela. Outra coisa interessante é que o texto diz que precisamos discipular nossos filhos, ou discipliná-los. Isso são sinônimos. A palavra disciplina vem da palavra discípulo. Então o texto me diz que quando eu vou disciplinar o meu filho, não é necessariamente batendo, não é necessariamente pondo de castigo. A ideia é muito mais que isso, é discipular, é tornar o filho semelhante a mim. Epa, que coisa bem interessante. Se discipular é tornar o filho semelhante a mim, a primeira coisa que eu preciso me preocupar é acerca de mim mesmo. Porque se eu quero que o meu filho seja meu discípulo, que consequentemente será um discípulo de Cristo, será que de fato eu, pastor Luciano, pai de Cauã, Guilherme e Iandra, sou um verdadeiro discípulo? Será que se os meus filhos imitarem a minha conduta, eles estarão imitando a conduta de Cristo? Obviamente que ainda na esfera humana,
do meu ponto de vista, queridos, quando eu olho para isso, então eu me preocupo muito com as minhas ações. Me preocupo muito com as minhas palavras. Me preocupo muito com as minhas atitudes. Quantas vezes nós vemos pais que o telefone toca, o filho atende o telefone e o filho fala que é fulano de tal e o pai fala, olha, diga que eu não estou aqui não. O que é que eu estou ensinando meu filho quando eu ajo de uma maneira dessa? O que é que eu estou ensinando para o meu filho quando eu estou na rua e passo no semáforo vermelho com meu filho dentro do carro? Sabe, gente, quando eu falo isso afeta a mim mesmo, porque eu muitas vezes cometo esses tipos de erros. Sabe, muitas vezes eu também sou falho, não necessariamente com esses, não necessariamente com não estou aqui com o telefone, mas quantas vezes já aconteceu de eu passar o semáforo vermelho e depois eu ficar pensando o que meu filho está pensando? Se eu quero que o meu filho seja disciplinado ou meu discípulo, eu preciso ter certeza de que tenho feito a vontade de Deus. E me entenda, quando eu falo certeza de fazer a vontade de Deus, eu não estou falando de perfeccionismo, eu estou falando de buscar fazer o meu melhor. Eu estou falando de tentar seguir a Bíblia naquilo que ela me diz que eu preciso seguir dentro da minha esfera como ser humano e pecador que sou. E quando eu olho para o texto, queridos, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4, 5, 6 e 7, lá vai dizer assim, ó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a vossos filhos. Quando eu preciso educar os meus filhos, antes de educar os meus filhos, aquilo que eu vou educar eles, precisa primeiro estar no meu coração. Ou seja, eu preciso viver aquilo que eu desejo que o meu filho viva. Querido, educar filhos não é tão difícil. Se você pensa em educar um menino para ser um cidadão, se você pensa em educar menino para ser um advogado, para ser alguém de um grau social elevado, não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Difícil é educar meninos para o céu. E quão difícil está a cada dia. Mas Deus, Ele tem nos dado força, sabedoria e orientações na sua palavra para que a gente conduza nossos filhos da melhor maneira possível. E agora eu quero entrar na terceira parte, que diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, até as nossas finanças, na verdade, não são nossas, elas são de Deus. E quando eu paro para pensar que as minhas finanças não são minhas, elas são de Deus, porque dele é tudo, algumas coisas vêm na minha cabeça. A primeira coisa é, então, quanto das minhas finanças eu deveria devolver para Deus? Quando a sua finança deveria devolver para Deus, irmão? Põe no chat. Quantos por cento você deve colocar nas mãos de Deus? Quando eu olho para o texto bíblico, lá em Ageu vai dizer que do Senhor é a prata e o ouro. Ele é dono de tudo. O teu salário, o meu salário é dele. E todas as nossas rendas, todas as nossas propriedades, tudo que temos e que somos precisam estar nas mãos dele. Desse modo, quanto do meu dinheiro eu devo entregar a Deus? 100%, irmão. Você precisa pegar 100% do seu salário e entregar na mão de Deus. Só que quando eu falo que você precisa entregar 100% do seu salário na mão de Deus, eu não estou dizendo que você precisa entregar 100% do seu salário na igreja.
Na Bíblia ensina que para a igreja, que é a casa do tesouro, nós precisamos entregar como dízimo 10%, nada mais, nada menos. E a oferta também, como mandamento do Senhor, precisamos devolver conforme nosso coração e a proporção do que recebemos. E diga-se de passagem, irmão, a minha oferta, a tua oferta, representa a oferta que Deus entregou ao mundo, o seu Filho Jesus Cristo. Quando eu penso que a minha oferta representa a maior oferta que Deus deu ao mundo, ou a maior dádiva, a minha pergunta é: quanto da tua oferta, ou significativamente falando, o quanto que vale a tua oferta ao ser colocada no altar do Senhor? Todo o nosso dinheiro deveria estar na mão de Deus. 10% nós devemos colocar para que a igreja do Senhor administre. A oferta, a igreja do Senhor administra. Agora, os 90% ou menos um pouco por conta da oferta que fica na minha mão, eu preciso carregar na minha consciência que também pertence a Deus. E eu terei o privilégio, mas também a responsabilidade de administrá-los para a glória do Senhor. Daí, eu preciso usar esse valor para fazer o melhor investimento para a minha família e o melhor investimento para a eternidade. E quando eu olho para isso, eu preciso entender que o dinheiro do Senhor, que está sob minha responsabilidade, não pertence a mim se apenas eu trabalho na minha casa. Ou não, o dinheiro que eu recebo como meu salário é o dinheiro da minha família. E nós, pai e mãe, temos a responsabilidade de administrá-lo para o bem-estar da nossa família e para a glória do Senhor. Por isso eu preciso entender como que eu devo usar esse dinheiro. Eu preciso usar com responsabilidade. Eu preciso usar de modo que atenda às necessidades da minha família. Eu preciso usar de modo que eu possa sustentar a minha família. Eu preciso usar de modo que eu venha ajudar também o meu próximo e ainda preciso fazer aquela economia, porque é necessário. Mas pastor, eu ganho muito pouco. Pois é, mas desse pouco é necessário pegar um pouco e guardar, porque eu não consigo saber qual é o dia de amanhã ou o que me espera no amanhã. Eu preciso investir na minha família. Mas, queridos, existe um outro investimento ainda muito maior. Eu preciso pegar essas coisas que eu tenho, meus dons, meu tempo, meu talento, minha família, meus recursos, e fazer tudo isso, contabilizar para o meu investimento final, que é na eternidade. Olha que texto interessante, está no livro O Lar Adventista, página 367. Nossas bênçãos temporais são nos dadas em confiança, a fim de se provar se nos podem ser confiados as riquezas eternas. Se somos achados fiéis a Deus, então receberemos aquela adquirida possessão que deve ser nossa própria: glória, honra e imortalidade. Detalhe, se formos fiéis a Deus, nessa bênção que Deus nos dá aqui, receberemos a bênção eterna. Agora, pensa nesse pensamento reverso. Se eu não for fiel a Deus nas bênçãos que Ele me entrega aqui, eu não poderei desfrutar das bênçãos da eternidade. As nossas bênçãos temporais serão testes. Desse modo, a minha pergunta é, queridos, o que você tem feito com as tuas rendas? O que você tem feito com a tua família? O que você tem feito com os seus talentos? Será que você está fazendo isso construindo a sua casa lá no céu? Será que, se hoje você olhar para si mesmo, para as suas ações, você consegue acreditar que está construindo uma mansão lá na eternidade? Para isso, nós precisamos eliminar alguns riscos. Eu não posso usar meu dinheiro para arriscar em jogos. Eu não posso usar o meu dinheiro para o meu próprio egoísmo. Eu não posso usar o meu dinheiro para atender tão somente as minhas necessidades ou até mesmo as necessidades da minha família, porque por menos que eu ganhe, há pessoas aí fora que ganham menos do que eu.
Por menos que você ganhe, há pessoas aí fora provavelmente que ganhem menos que você. Então, eu preciso juntar tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. E quantas vezes eu corro sério risco de pegar tudo isso, administrar de maneira equivocada e chegar ao ponto de pensar que eu não tenho condições de devolver a Deus porque eu não ganho o suficiente, e até pior, eu posso correr o risco de pensar que estou endividado porque 10% ou um pouco mais por conta das ofertas estão sendo colocados no tesouro do Senhor. Olha só que coisa bem interessante, está escrito no livro Conselhos sobre Mordomia. Vi que alguns se têm excusado de ajudar a causa de Deus por terem dívidas. Tivessem eles examinados cuidadosamente seu próprio coração e teriam descoberto que a verdadeira razão de não levarem a Deus ofertas voluntárias é o egoísmo. Eu gosto muito, querido irmão, de um texto do comentarista William Barclay. Sabe, muitas vezes nós não devolvemos as nossas ofertas, os dízimos, porque não temos dinheiro, porque está apertado, as coisas estão difíceis. E eu entendo que não é fácil. Eu entendo que há muitas limitações, mas diante dessas limitações, quando surge uma necessidade, nós não damos um jeito de apertar aqui, apertar ali, dar um jeitinho, mas a gente não supre esta necessidade, ou esta grande necessidade. A minha pergunta então para você é: será que ser fiel a Deus é uma grande necessidade? Ou não? Eu julgo que é uma necessidade extrema ser fiel a Deus. Pastor, e se eu for fiel a Deus e faltar? Eu gosto do texto de Davi no livro de Salmo 37, verso 25. Fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão. Vi que alguns se têm excusado de ajudar a causa por terem dívidas. Tivesse esse examinado cuidadosamente seu próprio coração e teriam descoberto que a verdadeira razão de não levar a Deus oferta voluntária é o egoísmo. Esse texto poderia ser lido 2, 3 vezes para refletir. Sabe por quê, irmão? Porque se existe uma oferta que doeu, foi a oferta de Deus. Agora me permita falar o que William Barclay falou antes que eu passe, porque é muito importante. Ele diz o seguinte: toda oferta que não dói não é oferta, é resto. O que é que isso quer dizer? Se eu dou daquilo que sobra, irmão, não é oferta, porque oferta representa Cristo. E Cristo sofreu na cruz e Deus sofreu muito ao entregar o seu filho para morrer. A minha oferta muitas vezes vai me causar dor, vai tirar de mim alguma coisa, vai tirar de mim alguma roupa, vai tirar de mim algum lanche, vai tirar de mim o milkshake, vai tirar de mim o smartphone, mas eu preciso entender que Deus é prioridade. A nossa oferta a Deus deve ser a nossa prioridade. E nós podemos arrancar esse egoísmo quando nós, mesmo doendo, devolvemos ou entregamos a Deus. Sabe, irmão? Quando Deus criou o sistema de dízimos e oferta, há muitos motivos e teorias, mas uma delas era para arrancar da gente esse egoísmo terrível que nós temos. Era para nos ensinar a ser altruísta, investir não apenas aqui, porque se não fosse Deus, nós investiríamos tudo para nosso bel prazer, e você sabe do que eu estou falando. A não ser que você seja diferente de todos os seres humanos, porque essa é a minha realidade. Se não fosse a operação do Espírito Santo, eu usaria o meu dinheiro para atender apenas aquilo que eu acho interessante. Mas quando Deus me ensinou a dizimar a oferta, para dizer: filho, você precisa se libertar do egoísmo. No céu não dá para egoístas. Você precisa investir na eternidade. E quantas vezes nós julgamos a eternidade como algo mais importante da nossa vida? Mas nós investimos os nossos dinheiros, as nossas forças, o nosso tempo, na grande maioria das vezes, nas coisas da terra.
Isso é contraditório, porque eu quero ir para o céu, mas a maioria do meu tempo, a maioria do meu dinheiro, a maioria dos meus bens, a maioria dos meus talentos é investido na terra. Isso me faz uma pergunta: será que de fato eu quero ir para o céu? Quando eu estou construindo tudo na terra, será que de fato eu tenho saudade do céu porque eu só olho para a terra? Precisamos arrancar isso de nós. E eu quero ler o último texto, a última citação. Ensinai que ninguém corrompa suas faculdades no agradar-se e satisfazer-se a si mesmo. Aqueles a quem Deus dotou de habilidade para adquirir meios se acham para com ele na obrigação de empregar esses meios, mediante a sabedoria comunicada pelo céu para a glória de seu nome. Todo dinheiro gasto para satisfação própria ou dado a amigos prediletos que o vão gastar para a satisfação do orgulho e do egoísmo é roubo ao tesouro de Deus. Conselho sobre educação. Todo dinheiro gasto de maneira equivocada, irresponsável, constitui-se roubo na causa de Deus. Irmão, sabe, muitas vezes nós nos encontramos em posição de sermos os donos da verdade. E principalmente no ponto de vista da guarda da lei de Deus. Quantas vezes acreditamos que os irmãos aí fora, ou tanta gente vai se perder porque não guarda os 10 mandamentos, ou porque não guarda o sábado? E quando olho para um texto como esse, eu sou seriamente tentado a pensar que eu sou tão transgressor da lei quanto esses que não guardam o sábado. Porque quantas vezes nós administramos de maneira estranha, equivocada nosso dinheiro? Gastamos com coisas que atendem apenas ao nosso bel prazer. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a partir de hoje, a partir destes 10 dias, possamos pedir: Senhor, nos ajude a investir a maioria do nosso dinheiro, a maioria do nosso tempo, a maior parte dos nossos talentos no céu. Porque é bem verdade que vivemos aqui na terra ainda e precisamos cuidar da vida aqui da terra. Mas ela não pode, não deve estar acima da vida no céu. As coisas deste mundo não podem tomar a prioridade da nossa mansão. Que o carpinteiro que esteve neste mundo construindo casas aqui enquanto viveu, está no céu construindo a sua casa. Irmão de Rio Sena e tantos outros que assistam esta mensagem, está hoje no céu construindo a sua casa. E ele espera que você logo, logo possa subir para encontrar com ele nas nuvens e morar na mansão, na cidade que ele está construindo com o teu nome. Se você quer fazer parte dessa cidade, dizer: Senhor, me liberta do egoísmo e me ajude a construir uma casa no céu, levante sua mão e eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado pela mensagem, Senhor, de alerta, de advertência. Reconhecemos a grande necessidade que temos de melhorar muito, bom Deus, neste quesito. Para tanto, rogamos que o Teu Espírito nos ilumine, nos batize, nos encha, Senhor, para que Ele cause uma transformação na nossa vida, para que as coisas deste mundo possam perder, se é que tem prioridade em nossa vida, se é que está tomando todo o seu tempo aqui deste mundo. As coisas deste mundo têm tomado todos os seus investimentos no céu. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito nos arranque de nós o egoísmo e a condescendência própria, Senhor. E que o Teu Santo e bom Espírito nos ajude a olhar para o céu, para as mansões celestiais e nos preparar para daqui a pouco encontrar contigo. Rogamos as Tuas bênçãos sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Um abraço a todos, Deus abençoe e permaneça firme nessa pandemia, permaneça firme no Senhor. Ele está voltando para te buscar. Um abraço, fica com Deus.